Nós estamos no segundo domingo da série de mensagens Batalhas na Mente. Você foi abençoado no domingo passado? Foi? Eu também fui. Não só fui abençoado no domingo passado, eu tenho sido abençoado a cada dia que eu estou me alimentando, estudando desse tema na palavra de Deus. E eu tenho certeza que você e eu, nós seremos mais abençoados através da ministração dessa palavra. Então prepara o seu coração, porque Deus vai falar com você nessa hora. O texto que nós vamos ler está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23. Nós vamos ler na versão NVI. Efésios capítulo 4, versículo 23, nós vamos ler na versão NVI. O texto diz assim: a serem renovados no modo de pensar. Ser renovado em que, gente? No modo de pensar. E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Vamos repetir isso? Não deem lugar ao diabo. Com muito carinho, fala para o vizinho que está do seu lado, assim, querendo dar uma aconselhada a ele, diga: irmão, não dê lugar ao diabo. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Vamos orar? Mão no coração. Pai, nós consagramos mais uma vez esse momento a Ti, ao momento da Sua santa palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Eu me coloco à Sua disposição para ser um canal, e que o Seu nome, Jesus, nessa hora, somente o Seu nome, Ele seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Se nós observarmos, irmãos, aqui esse texto, logo no primeiro versículo que nós lemos, no versículo de número 23, fala sobre a nossa mente. De que nós precisamos ficar ligado no que está na nossa mente para que possamos viver segundo a vontade de Deus. E aí você vai discorrendo nos próximos versículos, ele vem dando algumas orientações, que todas essas orientações estão ligadas ao que passa na nossa mente. E finaliza o último versículo dando uma orientação muito importante para nós, que está ligado ao que acontece na nossa mente. Ele diz: não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo estava querendo orientar a igreja de Éfeso quanto a essa vigilância na mente, porque ele sabia muito bem o perigo que é, o risco que é, se nós deixarmos o diabo ele governar a nossa mente através dos pensamentos, ele destrói nossa vida. Ele sabia da importância, por isso, de maneira bem enfática, ele diz: olha, não deem lugar ao diabo, não deem espaço para o diabo tomar a sua mente. E eu quero mostrar para você aqui 5 áreas de nossa vida onde o diabo, se nós dermos brecha, ele entra através de pensamentos e ele faz uma bagunça. E eu vou falar sobre essas 5 áreas e mais ou menos como que são os pensamentos que ele coloca. Para quê? Para que possamos ficar atentos e aí então colocar em prática a orientação de Paulo. Não deis lugar a ele.
Porque uma vez que eu sei aonde ele está querendo entrar, então eu não vou dar lugar, eu não vou dar espaço para ele. Uma das áreas que o diabo tenta tomar através do nosso pensamento é o casamento. Você observa muitos casamentos que são destruídos, que acabam em divórcio, separam, apesar de se amarem. Você vai avaliar que tudo isso começou com um pensamento. Tudo isso começou com o diabo martelando um pensamento, ou na vida do esposo, ou na vida da esposa. E um desses pensamentos é mais ou menos assim: eu não amo mais a minha esposa. Eu não amo mais. Isso começou com um pensamento. Vem um dardo dele e você começa a martelar aquilo outros dias, outras semanas. Não amo mais minha esposa. Não amo mais meu marido. E ele vai martelando aquilo. E isso que vai sendo martelado, ele vai tomando, o diabo, ele é espaçoso. Então, quanto mais espaço você vai dando, mais ele vai tomando a sua mente. E nessa de ele ir lançando esse pensamento, ele vai começando a deixar você cada vez mais frio, indiferente. E ele afeta o seu relacionamento familiar. Por diversas vezes nós ensinamos e falamos isso. Não podemos cair nessa mentira do diabo, porque amor é uma decisão, não é um sentimento. Então você já desmascara ele na hora. Amor é uma decisão, eu decido amar. Então, se você casou decidindo amar sua esposa. Não permita isso. Porque tudo que vem contra isso é um pensamento maligno. Um outro pensamento que o inimigo coloca é o contrário, é às vezes a esposa ou o esposo que pensa: ele não me ama mais, ela não me ama mais. E você martela aquilo, aí seus olhos começam a ver coisas que você não via. Seus ouvidos começam a dar mais atenção para coisas que você não dava. E tudo isso começou com o quê? Com o pensamento: ele não me ama mais, ela não me ama mais. E você começa a ser tomado por um espírito de desconfiança. As coisas vão esfriando em casa. E tudo começou com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. É preciso que você avalie se hoje o que está martelando aqui na sua mente, se isso não é uma seta, um dardo que o maligno está enviando no intuito de destruir sua família, de destruir seu casamento e destruir você. A segunda área que normalmente o inimigo ataca, e ele ataca no nosso pensamento, é para afetar o nosso relacionamento com Deus. E qual é normalmente um pensamento? Ele quer afetar, além de seu casamento, seu relacionamento com Deus. Ele vem com um pensamento mais ou menos assim, começa a brotar aqui: Deus não te ama. Você está tanto tempo servindo a Ele. Você ora. Olha, fulano foi abençoado, ciclano foi abençoado, você é nada. Deus não ama você. Dizem que Deus ama, mas Deus não ama. E aí aquilo começa a ficar martelado no seu pensamento, ser martelado no seu pensamento. Você começa a desanimar de orar. Você começa a desanimar de servir a Deus. E aí a arapuca já está preparada para você lá. Ele já está com a boca aberta, o inimigo, para destruir. Ele começa a lançar um pensamento Ele começa a lançar um pensamento sobre você, de que você está sendo castigado por Deus. Deus está te castigando. Você fez isso de errado, isso. Agora, é o castigo de Deus, é a ira divina. E ao invés disso te aproximar de Deus, isso te afasta do Senhor.
pensamento que o maligno coloca. Fique atento, por isso o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Fique atento, qual é o tipo de pensamento que ele está tentando instalar em sua mente. Abra o olho, fique atento. Uma outra área que ele tenta aprisionar com o pensamento é na área do chamado. Pessoas que são chamadas por Deus, têm o chamado do Senhor, mas essas pessoas, infelizmente, acreditam em uma mentira que o diabo coloca na sua mente, dão lugar, dão vazão na sua mente para algo que o diabo lançou como seta e estão desviando do chamado, esfriando do chamado, perdendo o chamado. Qual é o tipo de pensamento que o inimigo coloca? Você não é valorizado, ninguém reconhece você. Como assim? Se foi Deus quem te chamou, Deus que te escolheu, como é que as pessoas não valorizam você? O diabo está querendo implantar isso na sua mente para você parar de dar o valor que Deus já te deu antes. É óbvio que existem pessoas que não estão nem aí para a gente, não valorizam, mas ninguém é unanimidade, nem Jesus foi. Primeira coisa que você precisa saber é Deus, o que Deus pensa de mim. Deus me chamou. Então pode ter certeza que se Deus te chamou, existem pessoas que valorizam esse chamado de Deus sobre a sua vida. Como você vai acreditar numa mentira dessa maligna? Então não acredita, porque a pessoa, ela acredita numa mentira dessa e ela começa a se desviar do chamado. Possivelmente do seu lado aí sentava uma pessoa de que ela tinha um grande chamado de Deus, mas ela começou a dar espaço e a dar vazão na mente dela. O diabo dizendo: você não é valorizado, ninguém te reconhece nesse lugar. Você e essa pessoa deu espaço para o diabo. Uma pessoa chamada, com um chamado, com uma missão, mas deu vazão para o diabo. Onde está hoje? Cadê? Você está vendo como é que o inimigo destrói? Ele lança na mente das pessoas um dardo, uma seta, fazendo você: só aproveitam de mim, só querem me aproveitar. E aí fica aqui, está vendo? Só se aproveitam de você. Ora, como? Se eu me apresentei para Deus dizendo sim para o chamado que Ele fez para a minha vida, muitas vezes eu fiz oração e ainda faço dizendo: Deus me usa. Quem aqui faz essa oração? Se Deus me usa, Deus me usa. Então, se você for usado pelas pessoas, é Deus respondendo sua oração: estou te usando, você vai reclamar agora? Diga aleluia. Deus me usa, me usa, me usa. E Deus coloca um monte de gente para poder te usar. Aí se depois reclama, fala: não, irmão. É uma mentira que o diabo coloca. E eu vou repetir: não deis lugar ao diabo. Porque se você der, ele vai fazer esse negócio crescer, ele vai roubar suas forças, ele vai roubar sua fé, ele vai afetar o seu casamento, ele vai afetar o seu relacionamento com Deus, ele vai afetar o seu chamado. Então não dê vazão. Quem sabe nesses últimos dias mesmo veio um monte de pensamento desse doido. Isso é de Deus, irmão. Será que essas coisas elas são verdadeiras mesmo que estão vindo à sua mente? Não é uma história que o diabo está criando e fazendo você acreditar nessa história. Vou reforçar o que o apóstolo Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Como nós falamos na semana passada, o cara vai sentar lá na porta do seu carro, sentar no seu banco, dizer: estou sentando, você vai deixar? Não, não, aqui não, pode sair. Sai, esse lugar não é seu. Sai. Não vou deixar. Ele vai tentar com um monte de pensamento, você vai dizer: não, aqui não. Uma quarta área que o inimigo tem atacado as pessoas no pensamento é para afetar as amizades.
Quando ele lança isso, escuta, lembra que eu falei também na semana passada de que aqui na nossa mente nós temos o que hoje a área da neurociência chama de sinapses neurais. São caminhos que foram formados através de atos que você sempre repete, e esses caminhos, quando você está diante de uma situação, porque esse caminho já foi formado, você passa por ele de novo. É como se fosse você está numa trilha, você está subindo uma montanha, então tem aquela trilha, você não vai por outro lugar, você vai por onde a trilha já está formada. Se você permitir o diabo criar uma trilha aqui no seu pensamento e você não fechar essa trilha, sempre que você estiver diante de uma situação, é por ela que você vai passar de novo. E existem pessoas de que o diabo criaram uma trilha na sua mente no que diz respeito a amizades. Você não tem amizades duradouras, você não tem relacionamento duradouros. Pensa quantos amigos que você tem há anos, mas não tem. Por que não tem? Porque o diabo sempre lança um monte de seta na sua mente, um monte de mentira na sua mente, e destrói as amizades que Deus te deu, e coloca você em contenda, em fofoca com as pessoas que Deus te deu e colocou ao seu lado para serem uma bênção na sua vida. E isso vai se repetindo, e se repetindo, e se repetindo há anos assim. O diabo criou o caminho. É o que a neurociência chama sinapse neural. Eu vou fechar esse caminho e eu vou abrir outro caminho, não passo mais por ele. Você está entendendo? Outro caminho, não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Se você permitir, você vai sempre ter problema de fofoca com seus amigos. Você sempre vai ter problema de ciúme com seus amigos. Sempre, sempre, sempre. É nessa área de ciúme que o diabo trava as suas amizades, arruma problema para você. Então eu vou acabar com essas mentiras do maligno. Uma outra área, que se nós dermos brecha aqui no nosso pensamento, ele vai afetar e ele vai destruir a nossa área profissional. Você não consegue deslanchar profissionalmente. Você não consegue se firmar em um lugar e nem desenvolver uma área que você um dia sonhou em desenvolver. Sempre inicia, abre um projeto, fecha, abre, fecha, começa e para, inicia e não leva avante. E por que isso? Porque se dá espaço na mente para que o diabo comece a tomar conta. E ele normalmente vem nessa área com o pensamento de que tudo dá errado para você. Não, para mim tudo dá errado, não adianta. Se eu tentar um negócio aqui, quem disse que tudo é errado? Você vai deixar o diabo tomar esse espaço na sua mente, tudo para você dá errado. As pessoas de maior sucesso que você vê hoje, antes delas terem sucesso, elas tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, 3 vezes, até a hora que elas estavam experientes e preparadas, e aí então começaram a fluir, arrebentando a boca do balão. Então isso não é uma coisa que acontece com você não pode permitir o diabo colocar isso na sua mente, de que tudo para você dá errado. Quem disse isso? Pastor, mas por que está acontecendo isso? Eu vou, Deus está forjando você, Deus está te preparando, Deus está te capacitando, e se você permanecer firme no seu propósito, quando você chegar naquilo que um dia Deus preparou para você, você chegar lá preparado. Mas se você der vazão, se você der espaço para o diabo tomar a sua mente, e você acreditar de que tudo para você dá errado, tudo para você vai dar errado. Então não deixa ele tomar a sua mente. Uma outra coisa que ele normalmente aprisiona as pessoas na sua vida profissional, impedem as pessoas de empreender, é que ele lança o pensamento de que as pessoas são vítimas.
Todo mundo me persegue. Entrei nesse trabalho aqui, me perseguem. E aí você enfrenta um problema lá, é perseguição das pessoas. Tem inveja de mim. As pessoas me impedem de crescer. Será que todos os lugares aonde você vai trabalhar sempre é isso? É óbvio que não é. Isso é uma mentira que o diabo está instalando em você. E faz um espírito de vitimismo conduzir sua vida. E esse vitimismo impede você de romper barreiras e avançar. Você tem que acabar com essa mentira do diabo, que você é uma vítima em tudo quanto é lugar que você vai trabalhar. Se você deixar o diabo tomar o espaço na sua mente, fazendo você pensar que você é uma vítima e que todo mundo te persegue, você nunca vai ter grandes oportunidades na vida. Porque vítima não recebe oportunidade, vítima está sempre mendigando caridade. Tira esse pensamento maligno. Você não é vítima coisa nenhuma. As batalhas que você sofre no seu trabalho são batalhas que todo mundo sofre. Os desafios que você tem são desafios que todo mundo tem. Então mude esse pensamento. Não deixa o diabo escravizar sua mente com relação a isso. Aí eu fico pensando, quando o diabo toma a mente de uma pessoa, nos momentos de pressão, essa pessoa, tudo aquilo que o diabo foi tomando de espaço na mente dela, tudo isso se manifesta em atitudes. Eu vou dar um exemplo para você. Me ajuda a colocar um pedestal aqui para mim, alguém. Não, quero só o pedestal para colocar o microfone. Vou mostrar um negócio para você aqui, que eu gosto muito de fazer. Fala para mim o que é isso aqui. Você toma limão de manhã, irmão, quando acorda? Se não toma, tem que tomar, viu? Tem que tomar, Adelso Pereira. Isso aqui faz bem para a saúde, tá? Todo dia de manhã eu tomo limão. Aí, fica aqui, Léo, que você vai aproveitar e segurar aqui o copo para mim. Segura aqui o copo para mim. Isso aqui é um espremedor de limão. Então, se eu pego, acho que eu não vou precisar do pedestal. Se eu pego esse limão aqui, eu vou espremer esse limão. O que vai sair quando eu espremer esse negócio aqui? O que vai sair, irmão? Caldo de caju. Caldo de quê? Caldo de melancia. Caldo de quê? E por que quando eu espremi o limão saiu aqui caldo de limão? Por quê? Porque dentro dele tinha limão. Quando você é espremido, vai se manifestar do lado de fora aquilo que o diabo está construindo aqui dentro, ou aquilo que Deus está construindo aqui dentro. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não deis lugar. Porque se você der lugar na hora que você sofrer um conflito, você passar por um momento de luta no seu casamento, na hora que você passar por um momento de batalha, de pressão, quem aqui tem momentos de pressão? Todo mundo passa momento de pressão. Aí na hora que você passou na pressão, foi espremido, sabe o que vai sair? Sabe o que vai aparecer do lado de fora? Aquilo que você deixou o diabo construir aqui dentro. É por isso que muitos estão se divorciando. Quando você passa por um momento de conflito na igreja, de crise com o irmão, ai meu Deus, isso aqui. Na hora da pressão, se você deixar o diabo tomar a sua mente, o que vai se manifestar na sua atitude, e é aquilo que ele veio construir do lado de dentro. E aí é que as pessoas saem da igreja, abandonam a célula,
larga um chamado. Porque vai se manifestar do lado de fora aquilo que existe do lado de dentro. Tá, pastor, como é que eu faço então para do lado de dentro ter coisa boa? Quem quer coisa boa, diga aleluia. Ah, você quer coisa boa mesmo, irmão? Acho que eu vou dar um limão para todo mundo chupar hoje aqui nessa igreja. Você quer coisa boa, diga glória a Deus. Então, para eu experimentar coisa boa, o que eu preciso fazer? Eu não posso deixar a minha mente ficar vazia, porque se ela ficar vazia, o diabo vem correndo para ocupar espaço dela. Escute, se você deixar a sua mente sem se alimentar de Deus e das coisas de Deus, ela vai ficar vazia. E se ela estiver vazia, é igual aquela dança da cadeira, irmão. Você já viu a dança da cadeira, como é que é? O diabo vai correndo, ficou vazia, ele quer logo sentar. Então não deixa ela ficar vazia. Você precisa preencher a sua mente com as coisas de Deus. Porque quando você preenche a sua mente com as coisas de Deus, com as coisas boas que Deus tem para você, a hora que você for espremido, só vai sair essas coisas boas, a certeza, a fé e a confiança. E não apenas isso. A hora que você estiver cheio de pensamentos bons de Deus, aqui na sua mente, o seu corpo vai seguir esses pensamentos. Suas atitudes, elas vão em direção a esse pensamento. Eu vou mostrar para você agora. O que é que tem aqui dentro, irmão? Limão. Quem quer tomar esse limão? Você vai tomar comigo esse limão agora. Só que você vai tomar só no pensamento, de verdade, só no pensamento. Você vai entrar aqui na história. Então, ó, segura o seu copo, fecha os olhos. Aliás, não fecha não, abre agora, abre. Você está segurando o copo, você não vai tomar agora. Eu vou tomar, ó. Que delícia. Fecha os olhos. Imagina esse copo com esse limão batendo na sua língua agora. Tá. Chega a fazer assim, ó. Olha para mim. Quem aqui a sua língua salivou? Levanta a mão para eu ver. Deixa eu fazer uma pergunta. O limão aí na sua boca, ele era de verdade ou de mentira? Foi só um pensamento. Então você, quando traz um pensamento, o seu corpo se manifesta em função daquele pensamento. É por isso que a sua língua salivou. O que isso significa? Se você tiver pensamentos de Deus, pensamentos bons, o seu corpo, as suas decisões diárias, suas atitudes no dia a dia vão mediante aquilo que você criou no seu pensamento. Pelo amor de Deus, coloque coisas boas na sua mente e não dê mais lugar ao diabo. Não dê mais lugar ao diabo. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que vocês devem pensar. É nisso que vocês devem pensar. Ocupe a sua mente com coisas boas. Não dê espaço ao diabo. Um grande homem de Deus, na Bíblia chamado Davi. A Bíblia só fala que teve um homem, que está escrito na Bíblia de um homem, que Deus diz, esse homem é segundo o meu coração. Esse homem é Davi. Esse homem
Em um momento em que ele está com a sua mente vazia, está no palácio, não foi para a guerra, mente vazia. Descansando demais, mente vazia. Quando ele está com a mente vazia, que ele vai no terraço, que ele dá uma olhada assim, ele vê a Betseba. E o diabo, dança da cadeira, lembra? Sentou na mente dele e falou assim: mulherão, hein? Quem sabe tu pegar ela agora? Perdeu. Mente vazia. Não deixe sua mente ficar vazia, isso é um perigo. Não deixe. Seja sempre ocupando ela com a palavra de Deus. Salmo de número 1. Conhecidíssimo Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e na sua lei ele medita de dia e de noite, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois então será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Prosperará. Por favor, irmão, essa manhã é uma manhã de decisão. E a nossa decisão deve ser: o diabo não vai ganhar espaço na minha mente. Não vai ganhar espaço na minha mente. Ele não vai destruir meu casamento. Irmã, diga, sai daqui. Ele não vai destruir o meu casamento. Irmão, diga, o diabo não vai destruir meu casamento. Você vai sair daqui dessa manhã dizendo isso. Você vai sair daqui dessa manhã dizendo: o diabo não vai me tirar da igreja onde Deus me plantou. O diabo não me tira desse lugar. Você vai dizer: o diabo não vai paralisar os projetos e os sonhos que Deus tem na minha vida. Não vai.